Mateus capítulo 4, a partir do verso 23. Diz assim a santa palavra do Senhor: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças ou moléstias e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, santificado seja o Teu santo nome em nosso meio. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para o entendimento da Tua santa palavra. Oh, me ajuda, Senhor, porque eu sou pó e pecado. Não sou digno de proclamar a Tua palavra. Ajuda, Senhor, todos aqueles que forem ouvir, que o Teu Santo Espírito possa imprimir em seus corações as verdades da Tua palavra, e que isso redunde numa mudança de atitude nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, uma compreensão maior e um amor profundo, e que possamos ver em cada vírgula da Tua santa palavra Cristo Jesus sendo apontado e glorificado. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Senhores, na semana passada, nós vimos Jesus chamando dentre os seus discípulos, né? Nós vimos que ele não chamou a reveria, que ele não estava simplesmente passeando à beira-mar e começou a chamar apóstolos, mas dentre aqueles que já eram seus discípulos, ele chamou alguns para um relacionamento mais íntimo. Vimos ainda que mesmo não sendo chamados para apóstolos, e entenda isso, não existe mais o movimento apostólico, nós, assim como todo e qualquer discípulo do Senhor, devemos ser mais que ouvintes. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, porque nós podemos ouvir muita palavra e ainda assim estar num caminho bem largo, bem confortável, cujo fim é a ruína. Nós devemos ser mais que ouvintes, mas devemos então seguir a Cristo Jesus, aprender de Cristo Jesus, imitar a Cristo Jesus. E é onde nós encontramos isso? Na Santa Palavra de Deus. Aprendemos que devemos estar sempre prontos a segui-lo, caso Ele nos chame para alguma coisa. Sempre de prontidão, sempre prontos a obedecer. E por fim, nós vimos que a convocação do Senhor não é um convite, assim como o Evangelho não é oferecido como um convite. Não se convidam pessoas para vir a Cristo, não se oferece Jesus, não se pede, aceita Jesus, mas é uma ordem para arrependimento e para adorar aquele que é o Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre todas as coisas e há de vir e julgar vivos e mortos. Hoje, nós veremos um panorama do ministério de Jesus em Cafarnaum. Nós veremos que ele tanto pregava o evangelho do reino, quanto ensinava doutrinariamente nas sinagogas. Ele fazia então a pregação, a proclamação e também ensinava. Veremos que ele curou toda sorte de doenças e enfermidades. E veremos ainda que ele foi incansável. Ele percorreu toda a Galiléia, e numerosas multidões vinham atrás dele. Fechando esse bloco narrativo, senhores, que antecede o primeiro grande discurso de Jesus, o discurso do reino, o sermão do monte, onde nós vamos ficar o capítulo 5, 6 e 7, muito provavelmente verso a verso mesmo, não vai ser nem por blocos. Vocês vão ver e entender a riqueza desse sermão. Mas antes disso, há então esse bloco narrativo sendo fechado por um resumo das atividades do Senhor Jesus e das obras que ele realizou então nesta região.
Na literatura narrativa, resumos são bem comuns. Se os irmãos têm lido bastante narrativas, vão lembrar que blocos narrativos geralmente são antecedidos ou finalizados com um resumo do que aconteceu, do que está para acontecer. Note que eu falei sobre o ministério de Jesus em Cafarnaum, todavia não estava limitado a Cafarnaum, pois nós vemos aqui no início do verso 23, e ele percorria toda a Galileia. Toda a Galileia. Nesse resumo, portanto, nós vemos a extensão geográfica e as várias atividades exercidas pelo nosso Senhor. Dentre elas eu destaco ensino, proclamação e as curas, os sinais miraculosos, as maravilhas. João chama de sinais, e eu acho muito mais correto nós entendermos como sinais. Estão aqui reunidos, então, os aspectos amplos do ministério inicial de Jesus Cristo na Galileia. É estabelecido aqui também o palco para as próximas narrativas e para os discursos de Jesus no chamado Sermão do Monte. É aquilo que na exegese se chama de onde. Onde que ocorreu essas coisas? Nesse palco aqui, há então esse resumo da atividade de Cristo, e aí nos próximos capítulos nós vamos ver o seu ensino, a sua proclamação e as suas curas pormenorizadas. Vimos e veremos que Jesus ele pregava o evangelho do reino, que já é e ainda virá, que é aquele reino que já foi inaugurado e ainda será estabelecido. Todavia ocorre um progresso triunfal aqui nesse momento. O rei Messias, ele chegou. E quando o rei Messias, quando a luz chega, as obras das trevas começam então a evanescer, a se dissipar. A luz vem sobre os habitantes de Cafarnaum. E aqueles que habitavam em trevas viram essa luz. E as obras das trevas, as consequências da queda, começam então a se dissipar. O ministério de Jesus inclui então ensino, pregação e cura. Vamos ver isso pormenorizado. Em primeiro lugar, Jesus ensinava nas sinagogas. A gente vê isso no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus pregava e ensinava. E, embora seja verdade que a boa pregação ela também contém ensino, a ênfase que os termos dão não é a mesma. Há uma diferença. Então, vejamos, a boa pregação, a pregação verdadeira, bíblica, ela sempre vai ter ensino. Vocês vão entender quando eu falar sobre a proclamação. Mas os termos, eles falam em duas atividades. Isso é muito interessante quando a gente ouve algumas críticas a respeito de, vocês ensinam bastante, tem bastante doutrina, mas parece que falta uma pegada. São as mesmas pessoas que talvez olhariam para Jesus e diriam, não, muito legal, você fala algumas coisas bacanas, mas você ensina muita coisa. É muito carregado, é muita informação. O Sermão do Monte é muito comprido, não tem como resumir isso para a gente compreender melhor, fazer assim em 12 passos. Ensinar, senhores, que é uma atividade que Jesus fazia, ela vem da palavra grega didaskon, ensino, instrução. É a raiz dos nossos termos didático e didata. Didaskon, ensino. Apesar do termo aparecer antes da palavra pregar, logicamente ensinar é a ação de comunicar mais informação àquilo que foi previamente proclamado. Você proclama uma verdade, e aí você ensina a respeito dessa verdade. E aí vemos Jesus, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso é uma proclamação, isso é o próximo ponto. Proclamação, o querigma, a anunciação, a proclamação. Agora só essa proclamação, arrependei-vos. Está arrependendo do quê? Porque está próximo o reino. Que reino? O reino dos céus. O que significa isso? Então, depois da proclamação, tem que haver o didasco, o ensino.
E a boa pregação, então, ela contempla as duas coisas. Você anuncia o evangelho, você anuncia Jesus morreu pelos pecadores. Tá, ok, mas... E aí você ensina a respeito disso. A ação de comunicar mais informação àquilo que foi previamente anunciado ou proclamado. Portanto, senhores, Jesus não apenas pregou o evangelho, mas ele também ensinou, e ensinou os seus pormenores, e como isso afeta os homens. Qual a resposta que os homens têm que dar? Aqueles hoje que buscam dividir aquilo que é inseparável, que dizem que pregar o evangelho é superior que ensinar doutrina. Não, vocês ensinam muita doutrina, tem que pregar o evangelho. Geralmente são pessoas que, se você chegar de bate-pronto e perguntar o que é evangelho, ela vai hesitar. Ela vai começar, não, veja bem, calma. Eu sei, mas deixa que eu explico. Porque não dá para dividir o inseparável. Pregar o evangelho não é superior a ensinar doutrina. São faces de uma mesma moeda. E você não pode tirar uma face dessa moeda. São essas pessoas que dizem que pregar é melhor do que ficar ensinando doutrina, são aqueles que vivem de tópicos e enunciados. Eles sabem só os tópicos, mas eles não têm profundidade. É aquele tipo de pessoa que vê um vídeo de conservadorismo, quer discutir na internet, e aí ele só usa os chavões. Lê um texto bíblico, ou lê um livrinho de 100 páginas de teologia. Não, agora eu sou um apologeta. E aí o cara tem meia dúzia de tópico que ele consegue desenvolver. Só os chavões. Mas quando vem uma pergunta simples, aí hesita ou começa a falar bobagem. Porque o ser humano ele tem uma capacidade muito grande. Nós temos visto isso nos debates, que há uma censura da mídia à sinceridade. A mídia não está acostumada à sinceridade. Eu sempre disse isso aqui para os irmãos. De todos os meus defeitos, pelo menos essa qualidade eu posso falar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer não sei. Os debates até então políticos, todo mundo sempre tinha a fórmula para tudo. Tudo. Se você chegasse lá e perguntasse como é que nós vamos derrotar Thanos, o cara dizia. O cara dizia o fim da caverna do dragão. O cara dizia tudo no debate. E agora tem uma pessoa lá que diz, não, isso eu não sei. Ah, ele não sabe. Um líder, um pastor, alguém que vai ensinar, eles têm que estar apto para continuar aprendendo e para continuar sempre num espírito de humildade, dizendo, isso eu não sei, eu não vou inventar, eu não vou falar besteira. E geralmente quem fala esse tipo de coisa, olha, isso aqui eu não sei, são pessoas que estão estudando. Um dos princípios básicos do estudo, senhores, é que quanto você mais estuda, mais você entende que não compreende absolutamente nada. E aqueles que não estudam nada, leram uma reportagem do Santa e uma reportagem da Veja e da Isto É, ou uma chamada de um portal de notícias, sabe tudo sobre o tema. Não, ele sabe. Ele opina. Vem um pós-doutorado falando alguma teoria, não, ele comenta. Não, não concordo. Não concordo. Eu não acho. Eu acho que é diferente. Quanto mais a gente estuda, menos a gente usa o termo acho. É sei ou não sei. Eis a questão. Vocês ensinam muita doutrina. A igreja se sustentou e foi mantida até então porque homens e mulheres se dedicaram a estudar a doutrina. Vocês conhecem a brincadeira do telefone sem fio, né? Há uns 40 anos o evangelho tem sido passado por telefone sem fio. E nós podemos pegar essa proposição que eu vou desenvolver hoje. Jesus, quando esteve aqui, pregou, ensinou e curou. E aí vai um telefone sem fio, né?
Jesus veio, pregou e curou. Jesus prega e cura. Jesus cura. Jesus sempre cura. Jesus sempre vai curar. É assim que vai passando, de geração em geração. Por quê? Porque não tem base. É uma frase é fácil de deturpar. Aqueles que dizem que não é importante doutrina, eles apresentam chavões e cacoetes verbais totalmente desprovidos de entendimento. Não sabem o que estão falando. São aqueles que não sabem responder do que foram salvos, mas que querem pregar a salvação. Como é que alguém vai proclamar a salvação se não sabe do que foi salvo? É o mais simples e básico, né? Para a gente ir no máximo que dá para dividir isso. Senhores, o bom anúncio, a boa pregação é também ensino, embora os termos sejam diferentes, eu repito. O anúncio da verdade deve acompanhar a explicação da mesma. O anúncio da verdade deve acompanhar a explicação da verdade, para que as pessoas possam dizer: eu entendo a verdade, eu aprendi a verdade, eu sei a verdade. É muito fácil, as pessoas gostam de dizer: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade, magrão? Veja bem. 2 versos depois, Jesus está dizendo que essa verdade é Ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então conhecer a verdade é conhecer Cristo. E o que nós conhecemos de Cristo? Evangelho sem doutrina, senhores, é afirmar conhecer a verdade, conhecer que a verdade liberta, mas desconhecer essa verdade e permanecer preso. Complicado. O texto afirma que Jesus ensinava nas sinagogas, mas não se limitou a elas. A gente vai ver no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 2, e passou a ensiná-los. Ó, Jesus ensinando de novo. Aonde? Agora no monte. Aqui no verso 23 fala nas sinagogas. Vamos compreender a sinagoga. Como este era um local de adoração religiosa do povo judeu, nada mais óbvio do que ser também um local de ensino. Hoje, de igual maneira, nós nos reunimos nas igrejas para adorar ao Senhor. E como é que se adora o Senhor? Girando no mistério? Não. Adoração inclui ensino da palavra de Deus. Adoração a Deus é proclamar a palavra de Deus. E aí é uma comunicação com Deus. Porque você fala pela palavra de Deus e Deus responde pela própria palavra. Ah, mas isso é loucura. O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. E o ensino significa que algo então foi anunciado previamente, que é o meu segundo ponto. Jesus pregava o Evangelho do reino. Pregar, vem do grego querisso. Pregar ou proclamar, querigma, proclamação. Se a ênfase do termo ensinar é doutrinário, a ênfase do termo pregar é proclamação, é anúncio de algo importante. De algo realmente importante. O Evangelho do Reino eram as boas novas proclamadas por Jesus, o rei messiânico que já chegara para estabelecer o reino prometido. Isso é um anúncio importante. Havia expectativa de um Messias e de um reino messiânico, e essa era a proclamação. O Messias chegou e o reino também. Jesus prega o Evangelho do reino, chama ao arrependimento e ensina sobre o arrependimento e esse reino. Além de falar com autoridade, Jesus ele autentica o seu ministério com curas e com milagres. E aí é que entra as curas e os sinais milagrosos, miraculosos, que muitos se perdem nisso. Eles estão lendo muita fábula, vendo muito filme de aventura, se perdem
nos milagres. Estes milagres, senhores, são sinais que provam que Jesus é quem Ele diz que é. Vejamos. Isaías, profetizando sobre a futura felicidade em Sião, ele traz alguns versos sobre o reino no capítulo 35. Ele diz o seguinte: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei os desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos, eles saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Maravilhoso! Grande promessa, Isaías 35. Quando questionado pelos discípulos de João Batista, Jesus atribui essa profecia a Ele mesmo, compreendendo e comprovando que Ele era aquele que viria. Olha o que Jesus diz. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e o que estáis vendo, por isso os sinais. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E essa aqui é o único que não recebe muita ênfase, né? Todo mundo quer cego enxergando, surdo ouvindo, coxo andando, mas o Evangelho está sendo pregado. Esse era um dos sinais do rei e da inauguração do reino. E Jesus estava fazendo isso. Portanto, além da misericórdia, pregar, ensinar e curar são sinais para que o povo creia que Jesus é o Filho de Deus. Mas também que Ele não veio estritamente pregar, ensinar e curar. Ele não veio estritamente isso, mas Ele veio glorificar ao Pai e salvar os seus. Essa é a profundeza, o âmbito mais profundo da mensagem: pregar o Evangelho da salvação. Portanto, se as bênçãos do reino estão presentes, então o reino também tem que ter sido irrompido, sido inaugurado, mesmo que ainda não tenha todo o esplendor que terá no dia da consumação. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós somos salvos, mas nós ansiamos ainda uma salvação completa, quando não pecaremos mais, quando seremos revestidos de incorruptibilidade. É muito claro nas Escrituras: aqueles que foram predestinados, foram chamados, foram justificados e foram glorificados. Se você crê que foi chamado, predestinado, justificado, você também foi glorificado, mas ainda não. É como João escreve na sua epístola: não se manifestou ainda o que haveremos de ser, mas naquele dia nós o veremos como Ele é e seremos transformados à sua imagem. Capítulo 3 da primeira epístola de João. Portanto, Jesus anunciava que o reino estava próximo, ensinava o que isso significava e a necessidade do arrependimento. Arrependam-se para ser salvos, dizia ele, porque o reino está próximo. Jesus fala da obra de salvação como o reino dos céus. O reino dos céus, na fala de Cristo, é a obra da salvação. Por quê? Porque isso indica o caráter santo, indica a origem divina e indica o propósito e poder sobrenaturais que envolvem a nossa salvação. A nossa salvação vem de Deus, é feita por Deus, é totalmente em Deus, para a glória de Deus. A nossa salvação tem início no céu, deve redundar em glória ao Pai que está no céu, diz um teólogo. Essa é a primeira menção, senhores, do termo evangelho no Novo Testamento. A boa nova do reino, ou seja, salvação. Salvação. Jesus pregou, ensinou e curou. Cura, naquela época,
era para comprovar que o Messias havia chegado. Em toda a história da humanidade, senhores, houve um único evangelho, um único caminho da salvação. Diz até um teólogo dispensacionalista. E eu concordo com ele. Um único evangelho. Não há formas alternativas de salvação e nunca houve na história. Tem uns abobados que dizem que no Antigo Testamento o povo era salvo pela lei. Tem que começar a ler de novo, de Gênesis a Apocalipse. Ele vai entender, a salvação sempre foi por graça. Sempre havia um sacrifício que apontava para Cristo Jesus. Para alguém que ia expiar o povo. Agora olha só. Você compreende o privilégio que nós temos nos nossos dias? Às vezes a gente olha o Antigo Testamento e a gente vê grandes sinais e a gente suspira, né? Quem não quis ver o mar retido? Quem não quis ver isso? Quem não quis ver aquelas guerras? Quem não quis ver aquelas pragas? Pelo menos eu queria. Dá-lhe praga na cabeça. A gente queria. Agora a gente tem um privilégio muito superior, senhores. Muito superior. Por quê? Porque os santos do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, com fé e com esperança que Deus enviaria um Redentor, que Deus enviaria um Messias. Eles tinham que olhar totalmente com fé, sem ter nada registrado senão a promessa. Olha que bênção que é a nossa fé. Nós, por outro lado, olhamos para trás, baseados na nossa fé. E fé aonde? Fé nas Escrituras, que fazem o quê? Testificam os inúmeros testemunhos a respeito do nosso Senhor, do que Ele fez. Testificam que o nosso Redentor veio, que o nosso Redentor morreu, que o nosso Redentor ressuscitou e que o nosso Redentor retornará. Veja, Evangelho do Reino ou da Salvação, o termo aqui, reino, indica que o reinado de Deus, que o seu governo ou soberania, reconhecido nos corações e que opera na vida do seu povo, efetuando neles sua completa salvação, sua constituição como igreja e, finalmente, como um universo redimido. O reino de Deus engloba tudo isso. O reino de Deus começa na salvação do homem, na reunião dos salvos e no redimir todo o universo. Lembram que logo no início eu falei sobre um progresso triunfal? Olha a sequência de termos que nós temos: promessa, encarnação, início de ministério, anúncio, explicação, curas, obediência, morte, ressurreição, salvação e glorificação. São termos maravilhosos. Agora, sem essas explicações, só anunciar isso aqui não serve de nada. Você poderia dizer para mim simplesmente assim: você fez palavras cruzadas? Tem aquelas palavras cruzadas bíblicas? Aí você saiu com um monte de termo bíblico. Mas para nós, que não foi somente pregado, mas foi ensinado, isso aqui significa muito. As demonstrações poderosas da chegada, da inauguração do poder transformador do reino são o nosso próximo ponto, o terceiro. Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Toda sorte. O termo curava, a gente conhece ele vem do grego terapeion, curar, restaurar. Lembram terapia? Terapeuta? É a raiz desse termo. Curar, restaurar. Nas próximas afirmações, senhores, eu posso ser repetitivo, mas pelo menos ninguém vai poder dizer que não compreendeu o que foi falado. E todavia eu não me desculpo por isso, porque é muito melhor ser repetitivo do que causar mal por confusão. Por isso vamos estabelecer esses pontos.
muitos afirmam que os milagres continuam hoje, da mesma forma como aconteciam no tempo de Cristo. Que aquilo que é extraordinário, e por isso é chamado de milagre, deve ser uma coisa comum e banal. Notem, só em termos lógicos já se desmentem. O que é um milagre? Alguma coisa sobrenatural. Se o sobrenatural acontece sempre, se torna natural. Então o milagre seria o inverso. O cara que não fosse curado, ele não foi curado, foi um milagre. Porque lá naquele evento todo mundo é curado. Todo mundo foi curado. Só o cara ali que não, né? Coitado. E direta e indiretamente, muitos homens hoje afirmam que Jesus tem obrigação de curar em nossos dias. Eu fico perplexo quando alguém fala que Cristo tem obrigação de alguma coisa. Eu fico perplexo. Para não dizer outros termos que a gente não pode falar em público assim. A causa disso, senhores, é um misto, uma soma de boa vontade com ignorância. Na melhor das hipóteses. Na pior, má fé, com deturpação propositada do texto. Lembram o seguinte: Jesus proclamou, ensinou e curou. Então vamos ensinar. Os milagres e curas, eles foram preditos em relação ao reino. Nós lemos o texto. Quando o reino se estabelecesse, quando o reino aparecesse, quando o reino despontasse, iam acontecer sinais desse reino. Sinais nunca vistos antes. Então, eles tinham um objetivo. Quando Jesus proclama o reino, ele então vem e apresenta as credenciais de rei. As credenciais que ele é o Messias. As credenciais que ele veio assumir o reinado. É muito fácil aparecer alguém dizendo que é Jesus. Nós temos aqui vizinho, um abobado que diz que é Jesus. Né? A gente não devia ir, a gente devia chorar. Mas fazer o quê? A gente é pecador também. É muito fácil aparecer e dizer, não, eu sou o Messias. Difícil é fazer o que Cristo fez, para provar que era o Messias. Difícil é sorver o cálice de ira que Cristo sorveu. Difícil é sofrer o que ele sofreu. A nossa cópia do vale aqui, o Cristo do vale, usa uma coroa de espinho e de pelúcia. Misericórdia. Veja, João ensina, senhores, que os milagres são sinais. Ele usa esse termo, sinais. Jesus fez muito mais sinais que não foram registrados nesse livro, porque se fossem registrados não haveria livro em toda a terra para registrar. Ele fez muito mais sinais, mas estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Sinais, tem um objetivo. Ele não saiu curando por capricho, apesar de ter amor e misericórdia nas suas curas. Mas ele não saiu curando por capricho. Eram sinais. Sinais do quê? Aqui nós observamos que havia 3 significados para estes sinais de cura. Primeiro significado, confirmavam a mensagem. Confirmavam a mensagem de Jesus. Olha o que Jesus diz em João: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Mas como se não bastasse isso, ele diz: crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha como o povo é duro de coração. Olha como nós somos duros de coração. Ainda vem gente falar sobre livre-arbítrio. Se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, se não nos regenerar, os milagres podem nos esbofetear que nós não vamos crer em nada. Vão achar que é poder da mente. Crede ao menos pelas mesmas obras que eu faço. Estes milagres então provavam que a sua doutrina, que o seu ensino e proclamação eram de fatos verdadeiros. Falar, Senhor, é fácil. Falar é fácil.
Falar é muito fácil. Agora fazer que é mais difícil. Fazer complica um pouco. Nós estamos em período de eleição. É o período que se fala. Depois nós temos 4 anos para ver nada sendo feito. Falar é muito fácil. Quando algo impossível é dito por aquele que faz algo impossível, então deve ser crido. Quando o cara já entra na esfera do impossível, no que ele faz, então o que ele fala tem que ter um fundo de verdade. Vamos lá. Certa feita, após dizer que os pecados de um paralítico estavam perdoados, lembram da história? Os fariseus olharam para Jesus e disseram assim: isso é blasfêmia. Lembram da história? 4 amigos levam um paralítico numa casa onde Jesus estava pregando. Não havia espaço, eles abrem o telhado, descem o paralítico. Jesus olha para o paralítico como se não fosse nada, nem aí para a situação. Só que ele estava com toda a situação na sua mão. E aí ele diz para o paralítico: seus pecados estão perdoados. É aquele tipo de coisa que todo mundo fala: ó, não tem misericórdia, como assim? Está preocupado com o pecado do cara? O cara está padecendo sobre a paralisia. Deixa eu preciso fazer esse parênteses que me ocorreu agora. Você vai pregar o evangelho e a igreja foi contaminada com os papos progressistas. Jesus era comunista, Atos é um livro socialista, blá, 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 blá. Eu não estou defendendo que você tem que ser um desalmado e que morram de fome. Não estou dizendo também que você deve sair de um restaurante, pegar um mendigo, pregar o evangelho e ir para uma sorveteria e deixar o mendigo lá. Não, eu dei o alimento principal para ele. Agora, hoje em dia tem sido feita uma troca aonde as igrejas têm feito ações boas, têm trazido pessoas com dificuldades para receber esses benefícios, mas não se prega o evangelho. Vamos chamar as pessoas ao arrependimento. Não, vai espantar eles. Como se sustentar alguém fosse muito mais importante do que dar a mensagem que pode fazer com que ele não vá para o inferno. E até nesses momentos é muito cuidadoso. Porque se você fizer um almoço de graça para pessoas carentes, e ali você oferecer Jesus, eles aceitam. Se você oferecer Buda, eles aceitam. Se você oferecer Alá, eles vão aceitar. Eles querem o almoço. Né? Tem que crer em quem para comer aqui? Senhores. As coisas não são tão preto e branco como parece. Deixa eu voltar para a linha de raciocínio. Paralítico descendo, todo mundo vê, porque deve ter sido uma cena pitoresca, né? O pessoal reunido na casa, aglomerado, não podia entrar ninguém. Jesus pregando, começa um barulho no telhado, abre o telhado. Se fosse nos dias de hoje, acabava a pregação, porque estava todo mundo assim, né? Acabou a igreja. Né? A gente se dispersa com qualquer coisa. Celular, né? Hoje seria celular para filmar ainda. Mas lá o que aconteceu? Jesus continuou pregando e eles abriram, desceram e Jesus continuou pregando e obviamente as pessoas prestando atenção. Quando que elas pararam de prestar atenção? Quando Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. Não. Aí não. Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Não. O que vamos fazer com este homem? Jesus responde a isso lá em Mateus 9. Por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí ele levantou e foi. E aí aquele que tinha dito: não, só Deus pode perdoar pecados. Mas quem que pode curar um paralítico? Com uma palavra. É muito fácil falar. Nos cultos de curas hoje, todo mundo é curado, recebe a tua cura e recebe. E falar é fácil. E aí quando o cara não é curado, diz assim: faltou fé. Porque eu liberei uma palavra profética. Eu não sei o que significa isso. Deus já autorizou a tua cura. Jesus sempre quer curar. Mas você não recebeu porque faltou fé. Aí o cara vai para casa, doente e com um peso nas costas. Pô, eu não tenho fé nem para ser curado. Né? Esse é o evangelho que se prega hoje em dia. Agora, o que Jesus faz? Jesus autentica a sua mensagem. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que aquele cara estava tudo determinado e aquele cara ia descer. E esse era o ponto alto da sua pregação. E no ponto alto ele diz: perdoados estão os teus pecados. É disso que eu estou falando, pessoal. Eu posso perdoar pecados, os deles estão perdoados. Não, não pode. O que é mais fácil, gente? Dizer para ele se levantar ou dizer que está perdoado o pecado? Dizer que está perdoado o pecado é fácil, é subjetivo. Agora fazer um aleijado levantar demonstra poder. Então, para que vocês creiam que eu tenho o poder de um, eu vou fazer o outro. Tá bom para vocês? O objetivo dessa cura desde o início foi falar da salvação e de quem era o Salvador. Esse é o objetivo. Portanto, um dos propósitos dos milagres era autenticar a mensagem, o ensino de Jesus. Mas há um outro sinal para essas curas. Em segundo lugar, confirmavam que Jesus era o Messias da profecia. Não só a mensagem, mas que era o Messias. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele está na sinagoga. E aí ele vai fazer a leitura da sinagoga. E aí ele vai escolher o rolo. Ele não pega por acaso. Ele escolhe o rolo que ele quer. Ele escolhe o rolo que está determinado. E ele abre Isaías 61. E aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é salvação, senhores. E aí ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. As curas apregoavam o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável era o ano sabático, o ano de libertação dos escravos. Assim como aquele povo ia ser liberto do pecado. Se os milagres provavam que a doutrina de Cristo era verdade, então provam também que Ele é quem Ele diz ser. Esse é o ponto. E o que Ele dizia? Eu sou. Portanto, um dos propósitos dos milagres era autenticar a sua pessoa como Messias, como Redentor, como Filho de Deus. Mas ainda, um terceiro significado para esses sinais. Eles confirmavam que, em certo sentido, o reino havia chegado. O reino incluía bênçãos para o corpo e para a alma. O reino é um âmbito, um espaço de bênção. E se atingia o corpo, indubitavelmente atingia também a alma. Esse é o ponto. Portanto, um dos propósitos dos milagres era autenticar a inauguração do reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado. Os milagres eram então um selo do Pai sobre o ensino, sobre a pregação, sobre a pessoa e sobre o reino que Cristo Jesus, seu Filho amado, veio inaugurar. Devemos notar que o verso 23 diz que Jesus percorreu a Galileia. E no verso 24 diz que todos os acometidos de mal eram trazidos. Todos, Senhor. Todos que padeciam eram trazidos e eram curados. Literalmente é os que tinham algum mal. Casos que os médicos não puderam fazer nada.
pessoas que estavam sofrendo havia muito tempo. Tanto hoje quanto na época, existem doenças que são a vergonha da medicina, a vergonha dos médicos. Porque se dedicam com todo afinco e não conseguem descobrir. É um mistério. Mas para Cristo, nada era difícil. Essas doenças estavam além da capacidade desses homens da época, como estão de hoje. Mas não havia doença difícil para Cristo. Todos eram curados. Tanto judeus quanto gregos. Após o período apostólico, senhores, nunca mais houve algo semelhante. Isso mesmo, nunca mais houve algo semelhante. As pessoas gostam de proclamar estamos vivendo ainda num Pentecostes. Você deve estar ainda no judaísmo para começar, porque Pentecostes é uma festa judaica, né? Pentecostes não significa Espírito Santo, é festa judaica. Mas os apóstolos faziam milagre. Vamos lá. Jesus curava para quê? Para demonstrar que a sua mensagem era verdadeira, que a sua pessoa era verdadeira e que o reino foi inaugurado. Jesus separa e dá poder para alguns homens. Paulo nos diz que a igreja está fundamentada nos ensinos dos profetas e dos apóstolos. Então o fundamento da igreja está no Antigo Testamento e no ensino dos apóstolos. Pois bem, como é que aqueles homens iriam provar que estiveram com Cristo? Como é que aqueles homens iam provar que a mensagem deles era verdadeira? Como é que aqueles homens iam provar que o que eles escreviam, até mesmo como cartas, é texto sagrado para nós hoje? O Senhor autenticou através de dons. E nós precisamos disso hoje. Eu não vou bater aqui em cessacionista ou não cessacionista, continuista, mas a primeira coisa que nós devemos crer é que as Escrituras se encerraram. A revelação encerrou. Então nós devemos ser cessacionistas, pelo menos em algum ponto. Não há nova revelação. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, se arrependa. Fechou o cânon. Não precisamos mais dessa autoridade. Vocês colocam Deus numa caixinha. Não, senhor. Deus é Deus. Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas não há mais nenhum homem que possa dizer quando, ordenar, fazer. E mesmo que nunca houve, né? Não há campanhas de milagres dos apóstolos. Eles pregavam e realizavam. Não tinha grande concentração de fé, grande concentração de milagre, essas coisas que a gente vê hoje, né? Pessoas que colocam Deus numa caixa e dizem, hoje Ele vai ter que agir. Hoje vai ser forte. Forte é o tapa que você merecia. Fala bobagem desse jeito. Mas essa, senhores, é a nossa esperança. Não houve algo e não vai mais haver algo semelhante, mas essa é a nossa esperança. A consumação do reino que já foi inaugurado. E nessa consumação, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto. Veja, toda doença, senhores, toda doença é resultado da queda, do pecado adâmico. Toda doença. Toda doença é resultado direto ou indireto de nós vivermos em um mundo caído, mas não necessariamente do nosso pecado. Né? Tem lugar que você ficou doente, já vem o grande homem de Deus e diz, você tem um pecado não confessado na sua vida. Lembra de Jesus? Os discípulos e o cego. Quem pecou, Senhor? Este ou seus pais? Não, nenhum deles pecou para ele estar cego. Mas ele está cego para que Deus seja glorificado. Mas toda a morte e as doenças entraram na queda. Quando o amor de Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus, Ele começa imediatamente a reparar todos os males causados pelo pecado de Adão.
A luz começa a brilhar sobre um mundo que estava em trevas. Portanto, é evidente que o Filho de Deus estava partindo agora para uma guerra. Ele destrói as obras do diabo, ilumina quem está em trevas, prega o reino, ensina, faz milagre, cura, expulsa demônios. Ele reorganiza novamente esse universo. E ele faz isso de maneira incansável. É o meu quarto ponto. Jesus percorre toda a Galileia e atende multidões incansavelmente. Aqui nós devemos notar duas coisas, senhores. Primeiro, no verso 23, percorria Jesus toda a Galileia. O termo significa levar por toda parte. Ou seja, Jesus andava por toda a Galileia. Ele não fez uma voltinha, ele ia para lá e para cá. Ele percorreu toda a Galileia. Depois nós temos que ver no verso 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Decápolis, são 10 cidades. Jerusalém, Judeia. Numerosas multidões. Compreendem isso? Não havia uma multidão atrás de Jesus. Numerosas multidões seguiam Jesus. Lembrando aqui que esse seguir não indica o discipulado sólido, né? Mas pessoas que acompanhavam Jesus por um tempo, que criam nele alguma coisa dessa forma. Veja o seguinte, Jesus passou por toda a Galileia ensinando e curando. Ele ia até as pessoas e as pessoas também iam até ele. O puritano Matthew Henry diz que nunca houve um pregador itinerante tão incansável, tão infatigável como era Cristo. Olha o que Joséfo, um historiador, ele nos traz junto com outros estudiosos também. Na Galileia, na região da Galileia, haviam 204 vilarejos. Joséfo apontava para cerca de 3 milhões de pessoas nessa região. Mesmo numa estimativa conservadora, ela aponta para uma média. Claro que haviam cidades como Belém bem pequenas, né? No tempo, Belém não está ali nessa região da Galileia, mas Nazaré, vilarejo pequenininho. Mas a estimativa conservadora aponta para uma média de 15 mil pessoas por cidade. O que significa isso? Além das multidões, numerosas multidões que vinham. É por isso que Marcos diz que Jesus não tinha tempo para nada, não tinha descanso nem na sua casa, que não podia mais sair da sua casa em Cafarnaum. Por isso que na casa não podia entrar ninguém, que estava cheio. Por isso que quando Jesus vai chamar a Pedro, João, que eles estão na praia, ele pega o barco e se afasta um pouco, porque a multidão está comprimindo ele. As pessoas estavam atrás dele. Um teólogo ele faz uma conta e diz que se Jesus visitasse 2 vilarejos por dia, seriam necessários 3 meses sem guardar o Shabá. 3 meses trabalhando de segunda a segunda, visitando 2 vilarejos por dia. Cristo ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, ordenando que o povo se arrependesse e que se reconciliassem com Deus. Como diz lá em Atos, ele ia por toda parte fazendo bem, sempre fazendo bem. O esgotamento físico, Senhor, o esgotamento físico de Jesus, a gente não consegue imaginar. Devia ser enorme. Esses vilarejos, ele não ia de ônibus, de metrô, de carro, de bicicleta, era a pé. Região desértica. O esgotamento devia ser enorme. Um teólogo diz o seguinte: acima de tudo, temos que reconhecer que Jesus era um pregador e professor itinerante que necessariamente repetia quase sempre o mesmo material, diversas vezes, e se deparava sempre com os mesmos problemas, e sempre com as mesmas doenças, e sempre com as mesmas necessidades. Você já deve ter parado assim, pensado no seu trabalho e disse, sempre a mesma coisa. Isso causa um estresse maior ainda. Uma repetição da mensagem, uma repetição dos problemas, uma repetição deles acusando ele de blasfêmia. É só ver quantas vezes
os evangelhos, ele está ensinando sobre o Shabá. E os caras dizendo que ele estava quebrando a lei, que era filho de Beuzebu. E nós? Nós estamos cansados? Nós ficamos cansados das nossas atividades? Nós ficamos cansados na nossa semana, esgotados? Ficamos cansados de ouvir a mesma coisa, cantar a mesma coisa, nos reunir no mesmo lugar? Nós tivemos uma semana longa, cansativa. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de nós nos reunirmos. Hoje é dia de nós descansarmos nele e aprendermos como Cristo aprendeu. Cristo aprendeu que a nossa força e revigoramento vem da comunhão com Deus, nosso Pai. Ouvindo o evangelho do reino, assim como Jesus fazia, ensinando. Sendo ensinado nesse evangelho, assim como Jesus fazia, na doutrina, sendo curado principalmente e primordialmente na alma. E às vezes, por misericórdia, quando aprouver ao Senhor, também no corpo. Dessa doutrina eu quero listar algumas aplicações para os irmãos. Primeira aplicação: que os milagres e curas do Senhor cumpram o seu propósito e nos ensinem. Um pai presenteia o filho. Vamos esquecer os dias atuais, que o pai presenteia o filho para suprir a carência, né? Não tem tempo para o filho. Aí ele dá um presente grande para o filho esquecer e não incomodar muito, ficar entretido. Mas vamos ser moranguinho, vamos ficar no campo das ideias. Por que um pai dá presente para o seu filho? Por que um pai busca dar o melhor presente para o seu filho? Porque ele ama o seu filho. O objetivo do presente não é o presente, mas demonstrar o seu amor para com o filho. Que os sinais do Senhor, que nós vimos na palavra, sejam símbolos do amor e do poder do médico das almas, daquele que deu a vida a mortos, que curou cegos, surdos, leprosos, aleijados, que tem poder e amor para salvar a nossa alma, para sarar a nossa alma. Salvação essa impossível para os homens, muito mais impossível que a cura de alguma doença, mas que é possível a Deus. Segunda aplicação: que o propósito dos milagres, confirmar e autenticar que Jesus é o Filho de Deus e que seus apóstolos foram enviados para fundar a igreja, possa ser compreendido. Que nós não façamos confusão mais com isso. Aquele que cura é o que salva e a sua mensagem é fiel. Aquele que se compadecia da lepra é o que nos purifica de todo o pecado. Aquele que exerceu misericórdia sobre os sofrimentos passageiros, efêmeros, terá a mesma misericórdia para nos livrar dos tormentos eternos. Um pastor amigo meu, pastor Esli, ele disse que o verdadeiro dom de cura dado aos homens por Deus é o perdão. Esse é o verdadeiro dom de cura, esse é o maior dom de cura. Que não fixemos os nossos olhos em curas físicas, em presentes, mas que busquemos um médico espiritual, digno de louvor, para curar as nossas almas. Terceira aplicação, muito mais profunda que a cura física, é a cura da alma. Senhores, não adianta ir para o inferno saudável. Essa é uma grande realidade, uma triste realidade. É melhor nós irmos para o lar celeste, sem um olho, sem a mão direita, sem um pé. É melhor irmos não totalmente saudáveis, como que entregues à morte todos os dias, mas irmos ao lar celeste, do que com muita saúde irmos para a condenação eterna. Que não vivamos atrás de milagres, bênçãos e presentes, mas que o Senhor que cura, o doador das bênçãos, o Pai que abençoa, seja o nosso objeto de culto, adoração, seja um motivo de nós nos reunirmos. Veja, senhores, muitos curados, muitos alimentados por Cristo Jesus, um certo dia gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Que mesmo em meio à dor, à provação,
nós possamos gritar: glorificado seja o teu santo nome, plena e eternamente. Quarta e última aplicação: toda enfermidade existe por efeito da queda. Toda. Jesus veio desfazer as obras do diabo, diz a palavra. Portanto, antes do sintoma, eliminemos pela graça de Deus a causa, o pecado. Se pela queda veio a doença, não vamos ficar preocupados com a doença, mas com o motivo disso. É igual você cair, abrir a cabeça, tá com um talho aqui, uns 20 pontos na cabeça. Não vou dar ponta, eu vou tomar uma aspirina e tudo vai dar certo, que aí vai parar a dor de cabeça. Nós não podemos nos saciar curando algum mal exterior. Nós temos que eliminar a causa, o pecado. E é isso que o Senhor faz. Essa é a principal obra dele. É isso que nós devemos crer. A obra que nenhum homem poderia fazer. Essa que é mais difícil. Não há coração de pedra, senhores, que não possa ser transformado em coração de carne. Não há coração partido, senhores, que não possa ser cicatrizado pelo poder de nosso Senhor. Não há consciência pesada ou sobrecarregada que não possa ser aliviada pelo médico dos médicos. Não há poluição do pecado. Não há nada que nós possamos ter feito, nada que não possa ser lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Que o Cristo dos milagres seja procurado. Que o Cristo dos milagres seja mais procurado que os próprios milagres. Vamos ficar em pé. Estava passando o tempo, por misericórdia, eu não especifiquei as enfermidades que ele curou. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado por Tu ter enviado a nós o Teu Filho amado. Por Ele ter provado e demonstrado quem Ele era. E que Ele tinha poder para fazer o que Ele veio fazer. Obrigado por estar registrado essas coisas. E obrigado porque está registrado que Ele não só tinha poder para fazer, mas que fez. Aumenta a nossa fé na Tua santa palavra, que aponta a Cristo Jesus. Que os nossos olhos, Senhor, e os nossos corações estejam atentos àquilo que é eterno e não que é passageiro. Que nós não venhamos a servir ao Senhor por troca, porque Ele fez ou fará alguma coisa por nós. Esses que fazem isso se afastam no primeiro não. Que o Teu Santo Espírito registre em nossos corações que aquele que veio, pregou, ensinou e curou é digno de toda aceitação, de toda adoração, pelos séculos dos séculos. E que ainda que nós estejamos passando dificuldades, que nós possamos ver nessas dificuldades a mão do Senhor nos modelando como um vaso para a honra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos mais fé, confiança, esperança, consolo, tranquilidade. Ajuda, Senhor, a fazer com que o nosso tesouro seja Cristo Jesus e que os nossos corações estejam nele e que os nossos olhos estejam fixados no Autor e Consumador da nossa fé. Pedimos essas coisas
em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.